o entristecer do Espírito. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. É fato que somos extremamente egoístas, mas também egocêntricos. Praticamos o mal contra o irmão ou o próximo e nos contentamos em pedir perdão apenas a Deus. Julgamos que isso é o mais importante. É certo que sim. Porém, aquele que pede perdão apenas a Deus, mas não tem a dimensão do dano causado ao irmão ou próximo, e consequentemente não procura o ofendido para tentar corrigir o que fez contra ele e pedir-lhe sinceramente perdão, é provável que jamais conheceu o verdadeiro arrependimento diante de Deus. Em outras palavras, seu pedido de perdão a Deus não passou de palavras vazias, a construção da sua própria realidade alternativa, o que equivale a dizer uma completa mentira. Entendamos que, ao fazer exortações como essas, Paulo está deliberadamente destacando a amplitude do pecado. Em resumo, atingir um irmão é ofender a Deus. Qualquer ato injusto praticado contra alguém é se levantar contra o Senhor. No ambiente da igreja, implica em se opor e se levantar contra a obra do Espírito, a unidade da igreja. De igual forma, no sentido oposto, a grande maioria dos pecados que cometemos é praticada contra o próximo ou o irmão. Não basta pedir perdão a Deus. O Senhor espera de nós que resolvamos a questão com aqueles que atingimos. Na língua grega, o apóstolo utiliza o imperativo presente, uma forma contundente de afirmar que tal atitude não corresponde à atual condição do crente. Colocando isso de outra forma, o crente, o real convertido, é aquele que busca a comunhão do Espírito, certamente alguém que fará de tudo para favorecer a obra do Consolador na igreja. Assim, não quererá ser instrumento do diabo na igreja. É o diabo que divide, que causa atrito, que gera a morte. O crente, por sua vez, é um agente da vida. Mas o que é o entristecer do Espírito? Primeiramente, é necessário declarar que há aqui uma prova incontestável da pessoalidade da terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo se entristece, diz o apóstolo Paulo. Testemunhas de Jeová, por exemplo, acreditam que o Espírito Santo é apenas a manifestação do poder de Deus, simplesmente uma força, portanto, impessoal. Reeditaram uma heresia combatida nos primórdios do cristianismo, conhecida na história como unitarismo. Como se percebe pelo próprio nome, afirma que o ser de Deus possui apenas uma pessoa. É por isso que negam veementemente também a divindade de Cristo. Certamente, uma força não pode se entristecer. Já no Antigo Testamento dizia o profeta: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou um inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Isaías 63:10. Reparemos o que faz o Espírito Santo aqui. Se entristece, assume posição de inimigo e peleja contra transgressores da lei. Não se trata de uma força, é uma pessoa. Necessário se faz conceituar o que é a tristeza de Deus. Seguramente o apóstolo está se valendo de um recurso conhecido como antropopatia, isto é, quando se atribui sentimentos humanos a Deus a fim de exemplificar alguma coisa. Mas entendamos que, falando-se da tristeza humana, sempre é fruto de alguma frustração, de uma coisa que queríamos muito e acabou por não se concretizar, ou de algo que não queríamos em hipótese alguma, mas acabou por se materializar. É fato que, quanto ao crente verdadeiro, há nele o poder e a capacidade de lidar com toda e qualquer frustração, mesmo com as maiores tristezas. As certezas da graça e da soberania de Deus são alicerce, verdadeiro fundamento para a sua alma. Ele confia no propósito de Deus para todas as coisas e que o Senhor jamais o desamparará. Essa é sua grande e inevitável felicidade, sua certeza. Contudo,
É possível atribuir esse tipo de experiência a Deus? O Senhor se frustra com o quê? A imagem da divindade chorosa no céu, que está a lamentar aquilo que os homens fazem, está na contramão daquilo que as Escrituras falam sobre Deus. Em época exorbitantemente emocional, quando o sentimento é a única coisa que se busca e é a explicação para todas as coisas para muitos, Deus será visto como contemplativo, quase depressivo. Todavia, certamente ele não se presta a esse papel. Deus é o Todo-Poderoso, Senhor soberano absoluto sobre céus e terra. Como pode um ser assim se frustrar ou experimentar tristezas e reveses comuns a nós mortais? Não pode. Simples assim. Com temor e tremor, sem ter a intenção de analisar o ser de Deus pela mera inteligência humana, o mais perto que podemos chegar da tristeza de Deus é entendê-la como desagrado, como o reconhecimento de algo feito contra a sua justiça e a santidade, mas que não afeta seu ânimo, seu humor. Em sua soberania, Deus permite que o mal seja praticado por seres pecadores, isto é, nada além daquilo que lhes é próprio e natural. Portanto, se assim não agisse por graça e misericórdia, significaria a aniquilação de todos os seres caídos. Dessa forma, permite que os maus produzam suas impiedades, mas que, dentro de sua soberana predestinação, sempre resultam o cumprimento dos decretos divinos. Colocando isso de outra forma, Deus jamais se frustra. Não pode jamais se entristecer por algo inesperado. Seu entristecer também está dentro de seu propósito ao permitir a entrada do mal no mundo. Qual é a conclusão a que se chega? A tristeza de Deus surge quando os homens não se entristecem por seus próprios maus atos. Se não se emendarem, quem verdadeiramente sofrerá e se entristecerá, seguramente não será Deus. A tristeza de Deus é seu desagrado, o reconhecimento de que o homem faz está errado, obras que se opõem e se levantam contra a obra do Espírito, aquele que nos selou definitivamente para a vida eterna juntos a Cristo, unidos uns aos outros. Alegremos o Espírito de Deus com nossos atos e experimentaremos a verdadeira alegria. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.